Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de pensamento social brasileiro. Hoje eu vou fazer uma breve recapitulação das aulas que vocês viram até o momento e principalmente enfocar na explicação do que é pensamento social, do que é pensamento social brasileiro e no que é pensamento sociológico e as suas diferenças e contribuições, umas com as outras, ok? Então vamos lá? Primeiro, eu gostaria, antes de entrar no tema propriamente dito, que vocês prestem atenção nessa questão que está na tela. Então, nós temos vários arquivos aí, como vocês estão vendo. Tem o plano de ensino, guia do aluno, portaria de avaliação, agenda pedagógica, material didático, entre outros. Então, eu peço que vocês abram e leiam cada arquivo com muita atenção. Isso é importante para vocês terem noção e conhecer também no que consiste a disciplina e também as normas e regras da instituição que vocês estão estudando, que no caso é a Unimes, tá ok? Nesta aula, então, eu vou abordar exatamente esses 3 pontos que vocês estão vendo na tela. Como eu já disse no começo, que é o pensamento social, a diferença entre pensamento social e pensamento sociológico e o que estuda o pensamento social brasileiro. Vamos começar em que consiste o pensamento social. O pensamento social, ele consiste num ramo específico dos estudos da sociologia, mas também ele dialoga com um amplo campo de disciplinas abrangendo as ciências sociais, a filosofia, as teorias e doutrinas políticas, as ideias e movimentos culturais, além de considerar a influência das ciências naturais. Todo esse universo ele é investigado e seus resultados são geralmente expressos por meio de artigos especialmente elaborados por especialistas intelectuais, lideranças sociais e políticas que, de certa forma, exprimiram ou tentaram sintetizar as ideias e ideologias de uma determinada época histórica. Então, nesta disciplina, além dos temas fundamentais do pensamento social, também dialogaremos com escolas filosóficas e doutrinas políticas, suas repercussões na construção das instituições políticas e movimentos importantes, bem como a influência das ideias sociais e culturais sobre os diferentes estilos marcantes na arte e na literatura. Fundamentalmente, essa disciplina de pensamento social, enquanto categoria de análise sociológica, procura responder questões pertinentes sobre as diferentes formas pelas quais a sociedade enxerga a si mesmo e também lança a mão de ideias para explicar suas instituições e cultura. Isto ocorre porque, mesmo com a tutela da religião, o homem sempre foi levado a pensar e analisar a realidade que o cerca em toda a sua objetividade, e não como um resultado da vontade ou da justiça divina, mas porque é um ser que pensa a tal característica e o distingue das demais espécies de animais. Assim como os pintores que se dedicavam às minúcias das paisagens ou até às medidas geográficas e proporcionais de figuras, os pesquisadores, lideranças políticas e sociais também se dedicaram a observar e atender à realidade social de suas respectivas comunidades. O aparecimento de novas instituições políticas e sociais também levaram os estudiosos, cientistas e políticos a repensar a vida social e a história, não somente tomando evidente o papel da consciência, mas, sobretudo, destacando a vontade, a intervenção humana nos ramos dos acontecimentos. Então, não podemos confundir o pensamento social de uma dada coletividade com a produção científica sociológica, a qual se dedica à compreensão dos pressupostos sociais e culturais de ideias e valores que são comungados e difundidos pelos homens em sociedade.
O pensamento social antes consiste num intenso diálogo entre a teoria e a prática, isto é, entre a interpretação e as proposições e intervenções políticas e sociais dos diferentes grupos e categorias num determinado tempo histórico. As principais questões sociais discutidas por teóricos de um país podem girar em torno dos mais diversos e controversos temas, como a identidade nacional, a construção da nação, as diferenças étnicas e geográficas, o desenvolvimento socioeconômico, a exclusão social, a cidadania, democracia, entre outras. Mas o que diferencia o pensamento social da explicação sociológica é o tratamento diferenciado com que cada uma dessas visões explica a realidade social. Enquanto o pensamento social, por vezes, pode se confundir com a ideologia vigente de um determinado grupo ou governo. Já a sociologia busca uma explicação científica acerca dos fundamentos da ação e das instituições sociais, sem necessariamente assumir uma posição política ou proposta de intervenção sobre a realidade social. Bom, até aqui nós vimos que o pensamento social, ele consiste num conjunto de teorias, discursos políticos, ideológicos e práticas sociais que buscam explicar e intervir na realidade social de uma determinada sociedade. Também, de forma alguma, o pensamento social pode ser confundido com o pensamento sociológico. Este será o objetivo e o objeto da nossa discussão aqui, estabelecendo as diferenças entre pensamento social e pensamento sociológico. Para melhor vocês compreenderem essa diferença, a sociologia ela se ocupa do estudo das relações sociais e culturais estabelecida entre os homens de uma determinada sociedade. E o que confere cientificidade às pesquisas sociológicas não é o impacto que determinadas teorias e explicações teriam sobre a realidade social, mas o rigor no tratamento dos dados e informações que fundamentam os argumentos de uma tese sociológica. Já o pensamento social não necessariamente apresenta uma explicação do ponto de vista lógico-científico. Basta que haja coerência social, ou seja, que o argumento seja convincente e expresse os anseios de um determinado grupo social ou proposta política. Ou seja, a ideia ou pensamento formulado por um pesquisador ou intelectual, ele poderá ou não ser respaldado por elementos e informações que condizem com a realidade social. Assim, o que diferencia uma ideia ou uma teoria defendida pelo pensamento social de uma tese sociológica é o tratamento das informações e a rigorosidade com que elas serão averiguadas e demonstradas racionalmente. Um escritor, por exemplo, como Monteiro Lobato, ele não está preocupado em dispor de dados quantitativos ou qualitativos ou técnicas sociológicas para fundamentar seu argumento de que a identidade do brasileiro é expressa pela figura do Jeca Tatu. Desse modo, o pensamento social, ele procura reunir discursos, impressões, opiniões e interpretações, sendo muitas delas produtos da sabedoria e de leituras por parte desses intelectuais e formuladores. Mas carece de um rigor específico na estrutura lógica e científica em seu sistema explicativo da realidade social. Assim, as ideias sociais de um determinado momento histórico buscam explicar a realidade e propor ações, atitudes e projetos que viabilizem um futuro que transforme a realidade de acordo com os valores, interesses e percepções de um determinado grupo ou classe social. Por tal motivo que não podemos conferir valor científico e muitas dessas explicações
em relação ao pensamento social. Contudo, há teorias e teses de autores intelectuais de grande valor sociológico, como é o caso dos historiadores Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, que, apesar do caráter ensaístico, tiveram uma enorme repercussão e serviram de combustível para um importante debate sociológico acerca das questões sociais relativas à sociedade brasileira. Bom, até agora vocês viram essa diferença entre pensamento social e pensamento sociológico, e também no que reside um e o outro, né? Então, o primeiro, ele se ocupa de ideias, impressões que não necessariamente atendem aos rigores científicos, e já o segundo busca uma explicação da realidade social, baseada em interpretações e procedimentos científicos racionais. Agora a gente vai ver como aquilo que se denominou de pensamento social brasileiro diz respeito à tarefa de compreender o Brasil. Há pelo menos 3 dados históricos que contribuem para que se dê especial importância às releituras das versões passadas sobre o Brasil. O primeiro foi a passagem dos 500 anos em que os portugueses chegaram no território e colonizaram. A partir desse marco, houve interesse pela discussão de uma identidade nacional, motivando eventos celebrativos, balanços analíticos e publicações comemorativas. O segundo tem a ver com a aceleração das mudanças no âmbito mundial, que aparentemente redefiniram fronteiras, distâncias espaciais, aproximaram culturas, etc. Também tivemos a globalização, a mundialização, a transnacionalização, que são alguns dos nomes de um novo tempo, que, segundo alguns creem, já estavam obsoletas. Mas tivemos tempo de firmar uma identidade, um lugar virtuoso no mundo, e já estamos diante de mais e maiores desafios. Embora tal diagnóstico seja discutível, não restam dúvidas de que novas e mais intensas rodadas de discussões sobre a natureza são importantes sobre as questões históricas, culturais e sociais do nosso país. O terceiro ponto e último são os resultados do grande projeto de modernização recente que nós tivemos no Brasil e que está em curso, que é um objeto que fascina nossas elites econômicas, políticas de intérpretes e lideranças políticas, fundando novas narrativas, fundamentando diferentes projetos e reiterando simultaneamente a ideia de que não chegamos ao lugar onde deveríamos estar e que a modernidade é algo que não realizamos completamente. Podemos citar, por exemplo, o último grande projeto da modernização no Brasil, começou a ganhar força a partir da Assembleia Constituinte de 1986 e passou a ter desdobramentos efetivos nos governos seguintes. Então, como eu disse até o momento, anteriormente, o pensamento sociológico não pode ser confundido com as impressões e o conhecimento de caráter muitas vezes ensaístico de intelectuais, políticos e escritores em interpretar os percalços da construção de nosso povo enquanto comunidade cívica. O método empregado pelo pensamento sociológico é a investigação científica caracterizada pelo estudo sistemático do comportamento do ser humano. Dessa forma, o objeto do pensamento sociológico é o próprio objeto das ciências sociais, qual seja o ser humano em suas várias formas de manifestação. Ao mesmo tempo, o pensamento sociológico exprime teorias que objetivam ampliar o conhecimento sobre o homem e suas interações sociais, bem como o estudo da ação em suas diversas dimensões. O pensamento sociológico, ele contribui para um melhor entendimento da sociedade em que vivemos, fornecendo instrumentos que podem ajudar a transformá-la.
ao contrário do pensamento social brasileiro, que configura no conjunto de impressões e interpretações que muitas vezes atendem aos interesses das classes e ou aos projetos sociais e políticos de certos grupos sociais. Isso não quer dizer que não se tenha produzido interpretações sobre a realidade brasileira, conhecimentos genuínos de questões tão importantes para se pensar caminhos para a superação dos dilemas e dramas sociais de nosso país. Tanto o pensamento sociológico quanto o pensamento social, ambos podem caminhar em sentidos e direções opostas e trazer respostas interessantes e significativas para questões sociais, como também podem aproximar-se e até mesmo se tornar complementares entre si, atuando juntas para explicar os complexos fenômenos da vida em sociedade. Um exemplo é a obra de Sérgio Buarque de Holanda e sua interpretação de grande valor acadêmico e social, chamada Raízes do Brasil. Embora tenha um caráter ensaístico, baseado em registros históricos e hipóteses, não podemos desprezar as riquíssimas informações contidas numa interpretação de grande valor sociológico dos traços mais significativos que explicam as instituições sociais e políticas brasileiras. Sérgio Buarque, então, é uma referência obrigatória nos estudos sobre a relação entre público e privado, tema tão importante para a literatura sociológica sobre o Estado brasileiro e a constituição do campo político institucional de nosso país.